Pois é, pessoal, no dia 9 de abril foi publicado na revista Science este artigo que está aí na sua tela, onde os autores relataram um evento que estima-se acontecer a cada 500 anos. Uma guerra civil entre chimpanzés. Os autores buscaram responder a seguinte pergunta: por que ocorrem guerras dentro de uma mesma população? Nesse caso aqui, uma população de chimpanzés, cerca de 200 chimpanzés que vivem no Parque Nacional de Kibale, em Uganda. A ideia dos autores é que uma das principais hipóteses do porquê ocorrem guerras é a hipótese dos marcadores culturais. Isto é, boa parte das guerras que nós tivemos, guerras humanas, partiram de um fundamento étnico, de religião, de idioma ou de outros marcadores culturais que fazem existir uma identidade de grupo, criando uma cooperação intragrupal e uma hostilidade para com as outras pessoas, para com os outros grupos, fazendo nascer aquela boa e velha percepção que a gente já comentou em alguns vídeos aqui do canal, do nós versus eles. Então é eu, nós, né, o meu grupo versus o outro grupo. A questão é... Tô ficando careca, hein? Tô ficando carecaço. A questão é o que explica então as guerras, como essa guerra civil desses chimpanzés, numa civilização que não tem esses marcadores culturais muito bem estabelecidos como uma civilização de chimpanzés. Para isso, os autores analisaram dados de mais de 30 anos, dados demográficos de mais de 30 anos desses chimpanzés. Então, um estudo bem robusto, por isso que foi publicado na Science. Sendo que desses 24 anos, eles têm uma razoável noção da formação de vínculos sociais desses animais. E olha que legal, 10 anos desses 30 anos, eles tiveram GPS, os animais tiveram GPS acoplados aos seus corpos, permitindo com que você tenha uma noção de mobilidade dentro do grupo desses diferentes animais. Então vamos lá para a primeira imagem aqui desse artigo que eu vou tentar explicar para vocês. Basicamente essa imagem aqui, deixa eu pegar minha mãozinha aqui, ó. Olha minha mão, que legal aqui, ó. Basicamente essa imagem aqui está mostrando um dado desde 2013 até 2018, sendo que na imagem B, especialmente, a gente percebe que existe uma sobreposição entre as linhas laranjas e as linhas azuis, que é digamos que a locomoção desses chimpanzés. As linhas azuis aqui são os grupos que lá no futuro, principalmente a partir de 2018, se transformariam, especialmente de 2015 para frente, né, se transformariam no grupo central. E as linhas laranjas são os animais que se tornariam o grupo ocidental, por isso o C aqui de central e o W na palavra em inglês, western, né, de ocidente. Então veja que em 2013, 2014 e 2015, esses grupos eles eram só, na verdade, né? Os dois grupos que depois se tornariam o ocidente, os ocidentais e os centrais, eles eram coesos, era apenas um grupo só. Claro que eles marcaram aqui quem era o central e quem era o ocidental para depois a gente justamente conseguir ver essa separação. Então eles pegaram os ocidentais e os centrais aqui, voltaram, né, fizeram uma retroação aqui e marcaram eles de novo para a gente ver como que foi essa dinâmica de separação. Perceba que durante o avanço dos anos, os grupos eles começam a se dividir, sendo que uma fissão ocorre realmente em 2018 e você tem dados aqui mais para frente, depois que eu vou mostrar, das consequências dessa fissão. Então, primeiro os autores queriam entender a dinâmica territorial desses animais, já que normalmente eles andam em bando. Aqui na figura C, a gente está vendo um animal que eles eram, lembrando nesse momento aqui em 2015, do mesmo grupo, eles se entendiam como um bando único, né? E aqui a gente vê que eles fazem um abraço de tranquilidade. Os autores relatam isso no artigo, que basicamente houve um chamado de uma tribo de chimpanzés vizinha, que eram eles nessa época, né? E aqui ainda esses chimpanzés se entendiam como nós, um grupo só coeso, apesar das divisões aqui de ocidental e central, eles ainda eram um grupo só, isso é importante, em 2015. E eles se abraçam aqui depois de um chamado, como assim, tipo um chamado para saem daqui que vocês estão invadindo meu território, vindo de um outro grupo de chimpanzés. Em 2019, você vê os mesmos chimpanzés aqui, o W2, o W3 e o C1, só que agora em 2019 o W2, o W3 e o W1, eles mataram o C1, mostrando que
quando em 2015 eles tiveram essa união, em 2019 eles se reuniram e aniquilaram um animal que antes fazia parte do grupo deles, fazendo os pesquisadores aqui mostrar que realmente existiu uma mudança de percepção de grupo, né? Agora eles não eram mais um grupo coeso. Esse gráfico aqui, eu vou tentando me organizar na tela aqui, galera. Esse gráfico aqui mostra a evolução dessa fissão dos grupos, né? Então agora aqui... Nossa, pessoal, desculpa, eu sou um péssimo youtuber. Agora, durante o avançar dos anos, você consegue perceber que desde 98 aqui, esses clusters começaram a ter uma divisão, né? Antes os animais eles andavam de um grupo para o outro, tinham clusters ali dentro, né? O mais hierárquico, o menos hierárquico, os animais que, sei lá, têm filhos ali, enfim, eles, apesar de ser um grupo grande de chimpanzés e participarem do mesmo grupo, eles ainda têm microdivisões dentro do grupo, mas se enxergavam, se entendiam como um grupo coeso. A partir de 2015, principalmente, você começa a ver uma divisão mais clara dos grupos. Então você tem aí a formação de uma corrente aqui central e você tem uma formação de uma corrente ocidental. Nessa época aqui, pessoal, olha que interessante, existia um isolamento reprodutivo, segundo os autores. A última prole produzida por um macho e uma fêmea que viviam em diferentes grupos foi concebida em março de 2015. Depois de 2015, todos os descendentes com parentesco conhecido foram concebidos por machos e fêmeas do mesmo grupo. Então, além de existir essa divisão clara aqui na forma com que eles se comportavam entre eles, consequentemente, conforme esses grupos iam se dividindo, os filhos começaram a surgir dentro dos próprios grupos, criando essa ruptura. Também em 2015, com esse início da polarização, né, essa evitação, esses grupos começavam a se evitar e eles começaram a se separar socialmente. Você teve, olha que coisa absurda, cara. Olha, presta atenção aqui, essa parte é muito legal. Você começou a ter uma patrulha territorial específica de cada grupo. Então, além deles se dividirem territorialmente e evitarem esse contato, os chimpanzés desse grupo aqui e chimpanzés desse grupo, no caso, esses chimpanzés desse grupo aqui, eles começaram a patrulhar as fronteiras, patrulhar mesmo, tipo, se juntam alguns machos do grupo e eles ficam patrulhando as fronteiras, impedindo que chimpanzés desse grupo venham para esse lado e vice-versa. Esses aqui patrulhavam também, impedindo que esses aqui entrassem no seu lugar, né, no seu território. Quais foram as consequências dessa fusão, dessa separação, né? Os autores trazem esse gráfico aqui, eu peço desculpa que ficou pequeno, mas os autores mostraram esse gráfico aqui. Então aqui a gente tem 2018, né, aqui embaixo, 2018 até 2024, e basicamente o que esses gráficos aqui estão mostrando é nesse primeiro gráfico aqui, o número de mortes de machos adultos por ano. Então você vê que se a gente pegar aqui um dado a partir de 2019, né, 2018, que foi realmente a fissão, e aí seguindo para 2019, 2020, você vê que existiu um aumento expressivo no número de mortes de machos adultos, indicando que você teve um aumento de violência. Além disso, e mais interessante, começou a acontecer também um aumento de mortes de bebês. Os chimpanzés de um grupo começaram a matar bebês de outros grupos. E, por fim, toda essa guerra aqui que realmente está acontecendo, ela começou a diminuir o tamanho da população desses indivíduos. Basicamente, o que o artigo conclui, lembra que o artigo começou tentando responder uma pergunta, que era a pergunta do porquê que ocorrem guerras em civilizações coesas, né, que não tem esses marcadores culturais. Uma coisa você vê aí, sei lá, não tô falando que justifica, né? Mas a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, cara, você tem religião envolvida, você tem histórico envolvido, você tem língua envolvida, você tem uma série de questões culturais envolvidas que inflama essa percepção nós versus eles. Outra coisa é você ter uma guerra interna, sei lá, do Irã com o Irã mesmo, dos Estados Unidos mesmo, ou do Brasil com o Brasil mesmo, né? Segundo os autores, algumas hipóteses podem responder à pergunta inicial. Lembre-se, né, galera? Um artigo bom é um artigo que sempre vai ter uma pergunta e os dados tentam responder essa pergunta. Não é apenas um artigo relatando o que está acontecendo. O que o artigo propõe como
resposta para a pergunta do porquê ocorrem guerras entre grupos é que nesse caso aí, os dados apoiam uma hipótese chamada de dinâmica relacional. Mesmo na ausência de etnia, religião ou ideologias políticas, como esses marcadores culturais, essas redes de chimpanzés podem se dividir e novos limites do grupo podem surgir, levando a uma violência coletiva. Isso, segundo os autores, ocorreu porque o grupo começou a ficar muito grande, em primeiro lugar, cerca de 200 indivíduos, e isso faz com que esse grupo seja muito grande e sobrecarrega a capacidade de manutenção dos relacionamentos e das hierarquias. Segundo ponto, a competição de alimentos começou a ficar exacerbada pelo grande tamanho do grupo, e isso gera guerras em prol de recursos. E um outro ponto é que o isolamento reprodutivo que precedeu essa separação completa de dois grupos pode ter influenciado, já que os grupos começaram a ter filhos dentro de um próprio território, né? Isso exacerbou uma competição entre machos dos dois grupos, gerando essa agressividade em prol de recursos reprodutivos. Cara, eu não sei se esse vídeo aqui foi legal para vocês, não sei se você gosta desses assuntos, eu acho sensacional, porque isso, de certa forma, tem um correlato muito forte com nós, humanos. Não é muito... Você não precisa ir muito longe e ter mais do que 10 neurônios para conseguir fazer uma relação bastante clara entre essa guerra civil dos chimpanzés e guerras que a gente promove. Isso que os chimpanzés nem têm muito claramente esses marcadores culturais, e a gente tem. Quando você adiciona esses marcadores culturais na jogada, aí fica muito mais fácil de você promover guerras, porque essa percepção do nós versus eles é uma percepção facilmente inflamada por marcadores culturais, porque esses marcadores culturais, de forma arbitrária, geram um senso de identidade muito mais elevado. E não precisa ser de país contra país, pode ser duas torcidas de futebol. Um marcador cultural time, camiseta de time, um escudo que nada mais é do que um monte de tinta sobre um tecido, pode ser suficiente para você pegar um sujeito desacordado depois de um jogo de futebol e enfiar um cabo de vassoura no ânus dele, como fizeram aqui no Brasil numa briga de torcida que teve, salvo engano, ano passado ou ano retrasado, num jogo de um time de futebol aí. Então, nosso cérebro é muito louco, né, cara? E o nosso cérebro só pode ser explicado à luz da evolução, e tá aí uma prova de que às vezes nós também somos, né, apenas animais. Às vezes não, a gente sempre é, né? Mas deu pra entender o que eu quis dizer. Se você gostou, um vídeo diferente aqui. Hoje é domingo, li esse artigo agora de manhã, achei muito interessante. Segundo os autores, é um evento que ocorre a cada 500 anos, então vou deixar aqui registrada a minha contribuição para espalhar essa notícia, que é uma curiosidade científica para quem tem interesse. Deixe seu like aí, se esse vídeo tiver mais like em comparação com os outros, eu vou entender que vocês gostam desse conteúdo. Desse jeito, explicando artigo e tal, eu vou voltar a gravar conteúdos assim. Valeu!